11º episódio do CBcast Unai. Hoje nós estamos com o Gustavo Valadares, ele vai falar sobre a Lei de Liberdade Econômica aqui no município de Unai, a desburocratização e o novo marco aqui regulatório de Unai com a Lei 3.839 de 2025, tema muito atual, né, Gustavo, que é advogado aqui há 11 anos em Unai, né, Gustavo? Formado pelo INESC aqui, professor universitário atualmente do SENEC, ex-presidente da OAB, da subseção aqui de Unai, ex-procurador-geral do município, subprocurador-geral do município aqui de Unai, e atualmente ele ocupa o cargo de secretário-geral da Câmara de Vereadores. Gustavo, qual foi as razões aí pelo qual você escolheu o curso de Direito como sua profissão? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de participar aqui hoje com vocês, podcast, poder falar um pouquinho dessa recente lei promulgada agora esse mês ainda, né? E que traz grandes inovações para o município de Unai, principalmente para os empreendedores. Bom, eu iniciei a minha trajetória no direito por influência de dois tios meus, que eram juízes de carreira, integraram a magistratura, e eu sempre tive essa influência dentro de casa, esse incentivo para seguir o direito. E assim foi, não podia ser diferente. Como eu disse em outra oportunidade, no evento que eu participei da Justiça Federal agora, sofri muita pressão para seguir na magistratura, eu percebi que eu não tinha esse perfil e resolvi ir para a advocacia, e nós estamos aí desenvolvendo esse trabalho. Muito bom. Gustavo, já começando aqui a ingressar nesse tema tão bacana dentro do direito econômico, né? Esse aqui é um tema muito, muito gostoso de se falar. E, professor, eu quero saber inicialmente, professor Gustavo, o que é essa lei? Explica para o pessoal, para o espectador entender, a Lei de Liberdade Econômica no âmbito de Unai. Inicialmente, doutor, eu acho que é importante a gente fazer uma reflexão a respeito do sentido da lei, né? Para mim, no meu entender, ela transcende o direito empresarial, propriamente dito, e ela carrega consigo um cunho filosófico na sua essência, porque ela trata ali da responsabilidade do Estado, principalmente quando a regra no nosso país é a da liberdade econômica, prevista ali no parágrafo 1º, inciso 4º da nossa Constituição Federal. Então, na verdade, a lei ela é uma tautologia da própria norma inscrita na Constituição Federal, e surgiu essa necessidade de se criar essa regulamentação do que já existia, na verdade, né? A lei ela veio para inverter a regra do jogo, para desburocratizar o que era burocrático e deixar tudo mais fácil para quem quer empreender no país. Então a lei ela traz consigo esse viés de facilidade, né, para quem quer empreender. Ela desburocratiza, elimina a exigência de alvará, licenças para empreendimentos de baixo risco. Perfeito, Gustavo. E a gente percebe aí, lendo algumas obras, professores, por exemplo, da FGV, Direito Rio, eles explicam, por exemplo, Floriano Marx, professor lá da FGV, ele sempre reafirma, né, dizendo que essa lei ela é uma lei de confirmação, porque no Brasil nós tínhamos até pouco tempo atrás, isso até antes da década de 90, um conceito muito arraigado de administração burocrática. Então isso dificultava muito naquela época ainda o desenvolvimento de empreendimentos, etc. E agora nós estamos, a partir da década de 90, agora crescendo bastante, né, com essas leis de desburocratização, a lei nacional aí que vem trabalhar com a liberdade econômica, e também até a lei de desburocratização especificamente de 2018, e eles comentam que esse é um movimento de reafirmar mesmo o artigo 170 da Constituição para trazer uma inversão de entendimento sobre o artigo 170, que é justamente, né, Gustavo, poder entender que o Estado só vai fazer intervenções de acordo com a subsidiariedade que nós temos, se realmente for necessário. Então, para algumas atividades são mais complexas, algumas atividades de médio risco para cima, né, que você começa a ter que fazer digamos que uma intervenção, uma regulação. E aí vem a segunda pergunta: como é que essa lei aqui no município de Unai, ela vem a beneficiar os pequenos empreendedores? A lei ela beneficia o pequeno empreendedor, principalmente no sentido, como nós já dissemos, na não necessidade da emissão de licenças, alvarás, né? Então, por exemplo, se o cidadão ele quer abrir vamos usar um exemplo aqui, uma loja de instalação de cortinas, né? Então, é uma atividade que, obviamente, é de baixo risco, né? Então, ele não precisa
se valer de uma licença, um alvará do poder público para poder funcionar. Então a lei ela cria essas facilidades e com isso fomenta, né, a abertura de novas empresas, aquece o comércio e com certeza as pessoas se sentem mais motivadas frente a essa desburocratização para poder investir. Perfeito. E quais são aí os principais normas que vão ser inseridas nessa lei? O que ela facilita além dessa liberação de pequenas atividades? O que ela precisa ser para ser implementada na prática, no dia a dia? É isso que o nosso espectador quer saber também. Doutor, a lei federal, quando ela foi promulgada lá em 2019, ela trouxe um rol exemplificativo de atividades que seriam dispensadas, né, dessas licenças, desses alvarás. Eu acredito que para que haja efetividade de fato no nosso município, o município ele vai ter que se debruçar sobre a matéria e regulamentar essas atividades que serão dispensadas através de decreto. Então, eu acho que isso é uma realidade que tão logo vai ter que ser discutida a nível municipal, através do prefeito, regulamentando através de decreto essas atividades, né? Então, eu acredito que esse seria o primeiro passo para facilitar a vida das pessoas que queiram empreender e, obviamente, o município, ele, conhecendo a realidade local, entender quais são essas atividades que realmente não precisam de alvará ou de licença para funcionamento, né? Primeiro ponto polêmico, professor, que vai acontecer e pode acontecer, porque os municípios, alguns já estão editando as leis para regulamentar, né, essa Lei de Liberdade Econômica Nacional no âmbito dos seus municípios. Só que cada município, na sua autonomia, na competência para legislar sobre questões locais e aplicar essas regulagens, né, locais, eles podem dispor sobre diferentes atividades que são consideradas de baixo risco. A lei nacional tentou trazer um campo mesclado na competência concorrente, ou seja, União e entidades Estado ou município também editando normas sobre isso. Só que isso não pode gerar uma confusão. Por exemplo, o NAI cria uma regra em que a atividade liberada é aquela atividade que tem menos de 100 pessoas em uma atividade empresarial com menos de 200 metros quadrados. Tá? E a Arinos já coloca que é preciso o alvará para fazê-lo, ou então Paracatu tem um regulamento diferente. E vamos supor que eu seja aí titular de duas empresas, né, aqui o NAI em Paracatu, isso não pode gerar um problema de conflito aí dessas normas em relação a essa aplicabilidade? Justamente por isso que o município ele sempre vai ter que buscar, na norma geral, né, que é a Lei Federal número 13.814, né, de 2019, a forma como ele vai regulamentar isso dentro do próprio município. Então, obviamente que essas discrepâncias elas vão ser observadas em cada município de acordo com a realidade de cada um. E é por isso que é importante que o município ele tenha o interesse de regulamentar essas atividades a nível municipal e dentro da realidade que é posta dentro daquela localidade. Eu acredito que se houver essa observância, né, da norma federal no que ela diz respeito às regras gerais de aplicabilidade da lei, eu acredito que nós não teremos problemas. Mas é importante ressaltar que é importante que o representante do executivo local, as câmaras municipais, quando forem editar as leis e, obviamente, o prefeito manejar o decreto municipal regulamentando, ele observe essas regras gerais da lei federal para que não haja esse conflito de normas também. Perfeito. Quer dizer, tem que partir do ponto de partida nacional. Parte da lei nacional, para depois pensar alguma coisa local. Não há dúvida que o município ele tem a sua autonomia para lidar com essas questões locais, principalmente com o zoneamento. Tem a súmula vinculante 38 que fala, por exemplo, que o município pode regulamentar até o horário de funcionamento do comércio. Tem outras súmulas que falam até que o município ele pode, né, zonear alguma questão, mas não limitando qual a atividade econômica que vai ser aplicada naquele determinado zoneamento. Mas ele tem, né, obviamente, a sua competência para lidar com essas questões locais. Inclusive essa questão, até fazer pode. Essa questão do horário de funcionamento, ela já está tramitando na casa agora, uma lei polêmica, né, gera uma grande polêmica, grandes discussões, porque sempre vem aquela discussão, né, de que as grandes redes, elas, de certa forma, levam vantagem em relação às pequenas empresas, né? Mas a gente tem que observar também, nesse caso, aí, obviamente, o interesse público também, né? Isso foi um tema que a gente até discutiu em sala de aulas, que na época eu estava lecionando Direito Econômico, justamente essa matéria,
E eu tenho trabalho com os alunos lá, eles vieram com algumas alternativas bem assim, criativas. Por exemplo, eles partem do pressuposto que o município tem condição de regulamentar o horário, porém, tem que observar a proporcionalidade, a razoabilidade, né, a proporcionalidade de sentido estrito, no seguinte sentido, talvez o tempo de plantão, né, esteja muito amplo. Se não me engano, começa às 8 horas e vai até pouco dia. Isso fica um tanto quanto complicado. Talvez em colocar aí um horário menor do plantão pode se compatibilizar a proporcionalidade com a questão, né, da fixação pelo município e fica, eu acho que todo mundo bem ajustado, né, e bem satisfeito. É uma das alternativas que tiveram. Isso em âmbito acadêmico, a gente conversando sobre isso, né, é bem bacana essa discussão. Acho que as pessoas têm que sim, né, participar muito desses temas, porque quando a gente vê na faculdade, por exemplo, empresarial, direito econômico, até tem um vídeo que eu até explico, não é chato não, gente, bem legal, se vocês pegarem ali grandes filmes que falam da lei Sherman, da origem do direito econômico, quer dizer, é muito interessante, né, a gente se integrar com esses temas. Mas eu queria te perguntar, para o espectador entender, o que seria essa aprovação tácita que a lei preserva. A aprovação tácita, ela está prevista lá na lei. Então, primeiro a gente tem que entender qual é o prazo, né? O município ele tem um prazo para liberar a licença, quando é o caso, né, o alvará, e dentro do prazo de 60 dias. Se isso não ocorrer dentro do prazo de 60 dias, então presume-se, né, que houve aprovação tácita por parte do município, né? Então, a pessoa que eventualmente vai constituir sua empresa, seu comércio, ele pode já começar a funcionar independente de o município ter dado autorização ou não. Deixando claro, né, professor, que esse prazo começa a correr a partir do momento que a própria administração confere a documentação particular. Exatamente. Né, assim, você não pode vomitar ali, desculpa a expressão, né, vomitar um formulário lá e dizer, você tem 60 dias para liberar isso aqui. Não é assim, você tem que ir com toda a documentação exigida, né, e depois disso é feita uma certidão, a partir dessa certidão que conta os 60 dias para... existe uma análise preliminar, né, que é feita, uma triagem, né, inicial de toda a documentação. Não é como o doutor disse, não é simplesmente ir lá e falar, olha, eu estou abrindo uma empresa e vocês se virem aí dentro do prazo de 60 dias para analisar tudo. Enfim, tem toda esses passos que antecedem até o prazo começar a contar para que efetivamente a aprovação tácita ocorra. Perfeito. Professor, como é que funciona essa classificação dos riscos das atividades? Você pode tentar explicar para nós? Os riscos, a lei ela dispõe de baixo risco, médio e alto risco, né? Então, as atividades que são consideradas de baixo risco são aquelas que não precisam de licença para funcionar. A de médio risco, ela pode começar a funcionar, a operar, mas posteriormente vai haver uma fiscalização, né? Então, e a de alto risco é que depende de forma estrita mesmo da autorização dos alvarás, das licenças, para que ela funcione. Um exemplo são os licenciamentos ambientais, né? Que obviamente que gera todo um impacto, então deve haver essa análise pretérita para que posteriormente seja aprovado. Nesse caso mais complexo pode haver uma suspensão, prorrogação de prazo para a administração observar. Claro, também, né? E principalmente em respeito ao licenciamento ambiental. Você né? falou a questão aí filosófica, né, Gustavo? É sempre bom a gente lembrar que a situação dos alvarás, da intervenção e a regulação do poder público, ela, principalmente esses casos mais complexos, é necessária. Por quê? Né? Porque, apesar de a gente sabe que o empreendedor fica um tanto quanto incomodado, impaciente com essa questão, é normal isso, até compreensível, mas de um lado gera incômodo, mas para o outro gera segurança. Que outro? Para a população, para os cidadãos locais também, para sabermos, né, bem ordenar a ordem urbanística do município. Então é preciso que tenhamos também para essas de médio e alto risco, né, a gente tenha essa regulamentação e essa intervenção, até para não gerar tragédias, que a gente já conhece no Brasil, né, problemas aí de boates, né, estabelecimentos que recebem muitas pessoas. Né? A livre iniciativa ela é importante, agora ela está materializada mais do que nunca, né, porque já existia a regra geral através da Constituição Federal, né, como a gente disse no início. A lei ela veio justamente para, eu acho, como um pano de fundo justamente para falar, olha, a liberdade é a regra aqui, e muitos juristas questionam, né, até a necessidade de existência da lei, né? Não, com certeza. E existe esse questionamento. Será que precisava, né? Será que... E de fato, assim, mas é necessário. Na minha concepção pelo entendimento que o Brasil vinha culturalmente falando, e os aspectos jurídicos colocavam sempre como se você tivesse que pedir
licença toda vez para o Estado para desenvolver qualquer empreendimento. Então, isso é um conceito que não está na Constituição. O artigo 170, pode olhar lá no CAPT, ele traz uma norma, uma hermenêutica de que excepcionalmente o Estado vai regulamentar. Isso é o princípio da subsidiariedade. A gente falou no começo lá, né? Às vezes falando muito rápido aqui, porque são 20 minutos só, mas isso diz o seguinte, olha, o Estado vai ficar só de olho, né, naquilo que realmente é necessário para poder fazer a regulamentação e a fiscalização efetiva. Mas assim, a fiscalização em si, o município pode fazer a qualquer momento, em relação, inclusive, às de baixo risco, né? Exatamente. A qualquer momento. O fato da pessoa, às vezes, não precisar do alvará não significa que o município não vai poder fiscalizar, né? Pode fiscalizar. E em relação a essa questão desse excesso de burocratização, nós conversávamos antes de começar o episódio aqui, a gente sabe que isso é uma herança francesa, né, do direito administrativo francês, na verdade uma herança luso-francesa, se a gente for analisar bem o contexto, e a lei, ela na verdade, ela vem para dar uma nova roupagem pro sentido do que a norma quis dizer mesmo. Né? Na verdade, ela veio para reafirmar o que já estava escrito na Constituição. Como eu disse lá no início, uma norma de reforço. É uma tautologia, né? Na verdade. É uma norma de reforço. É uma norma de reforço porque já estava previsto na Constituição. E se houve a necessidade, se o legislador entendeu, é porque, de fato, a gente estava seguindo um caminho inverso do que realmente era para acontecer. Sim. E eu acho que isso é muito da nossa cultura mesmo, como o senhor disse. Eu aprendi na faculdade, eu acho que o senhor aprendeu do mesmo jeito, estudando ele em Lopes de Meireles, né, para citar aqui um doutrinador mais clássico. Então, assim, a gente entendeu que sempre predominava a supremacia do interesse público em relação ao particular. Praticamente em todas as ocasiões. Em todas as ocasiões. Que merece uma releitura, mas muito bem feito. E talvez a gente nem precisaria estar discutindo isso, até um tanto quanto lamentável, né, porque a Constituição nossa tem esses viés da liberdade, né, de iniciativa, valor do trabalho humano, né, o fator de produção da propriedade privada. A propriedade privada no artigo 5º CAPT, que versa sobre os direitos fundamentais individuais sagrados para nós. Quer dizer, nós não temos que discutir isso novamente, né, mas infelizmente, por conta do entendimento que nós tínhamos, né, isso foi necessário criar, por exemplo, essa lei que eu acabei de anotar aqui, a Lei 13.726, de 2018 para cá, vieram muitas questões interessantes. Por exemplo, essa lei, pouca gente lembra, mas é a lei da desburocratização, que impede, por exemplo, o Estado, o poder público, de exigir uma certidão, né, no próprio órgão que ele ia licitar. Se você tem um colega que está do lado e a certidão está ali, você não pode pedir para o cidadão voltar no outro dia para buscar essa certidão, porque a própria lei ela busca racionalizar. Por que você está pedindo 2 documentos de identificação? Se você pediu a CNH, já serve de identificação. Você não tem que pedir outra. Exatamente. Autenticação nos órgãos de repartição pública. O próprio servidor público tem fé pública para poder certificar se o professor Gustavo está assinando esse documento. Então, isso são questões que desburocratizam isso já desde 2018. Né? A própria lei de introdução de normas do direito brasileiro, que foi alterada em 2018 também, ela traz todo esse contexto, né? Reafirmando o dever da gente observar a administração gerencial, que é aquela racional, que vai só exigir quando for realmente necessária a presença ali dessas regulagens. E eu queria saber, professor, já insistindo nessa lei aqui de Unai, quais órgãos, então, estão envolvidos, né, na aplicação, pelo menos o que está previsto nessa lei? Eu sei que é muito jovem essa lei, foi promulgada agora, né? Eu queria saber o que vai, né, impactar aí para aplicá-la na prática. Os órgãos diretamente relacionados, né, à aplicabilidade da lei, o SEBRAE, né, é um dos órgãos que fazem parte do rol que a lei elencou. Existe também a JUSEM, né, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, que elas formam o programa Rede Sim Mais Livre, né? Então, todas essas entidades elas fazem parte desse projeto, né, dessa lei, para que eles trabalhem em conjunto para ajudar as pessoas que pretendem investir, empreender, impulsionar o negócio de forma mais célere, né, vamos dizer assim. Bacana. E falar em liberdade é falar de um assunto muito importante, né? Stuart Mill já dizia que sem liberdade não há criatividade. Ele não falava isso diretamente, né? Tinha um contexto do utilitarismo dele, mas o que se extrai das lições dele é esse insight, né? Se você tira a liberdade, até por óbvio, né, você reduz a criatividade. É o que acontece quando você, né, sufoca demais a livre iniciativa. Isso é uma realidade. Tanto verdade é que a própria iniciativa privada
isso atrás com Peter Drucker, que foi o pai ali do MBA. Ele já dizia, se você hierarquizar demais as corporações, elas vão ficar tão burocráticas, piores até do que alguns setores do Estado. Então, nós temos que buscar dar liberdade para os seus funcionários, para colaboradores, tratá-los como um pequeno gestor na sua área para que eles possam, enfim, desenvolver o trabalho de maneira adequada. E eu queria saber, professor, já quase encerrando o nosso episódio aqui, é muito interessante falar sobre questões do direito econômico, mas como é que essa lei na prática, para o nosso espectador entender, a gente sabe que tem muitos conhecidos aí que são donos de negócios, né? Enfim, pessoas que exercem o comércio. Como é que essa lei pode transformar o ambiente de negócios aqui em Unai? Doutor, em relação a essa pergunta, eu fiz até alguns levantamentos e são dados que eu considero importantes e que podem explicar a pergunta melhor do que se eu fizesse uma abordagem pessoal. Então, o Instituto Liberal de São Paulo, ele fez um levantamento de todos os municípios que implementaram a lei e ele apontou que 40% aumentou em 40% o número de contratações de novos funcionários. Então, o primeiro impacto é a geração de emprego. Com certeza, ela impacta nisso, porque o funcionário, quando ele abre a empresa, obviamente ele vai precisar de mão de obra para ajudá-lo, não sei que seja um empreendedor individual, né, alguém que vai trabalhar sozinho, mas enfim, em regra, ele vai precisar contratar alguém para ajudar. Então, de forma direta, a lei ela já interfere no que diz respeito na geração de emprego. 88,9% de criação de novas empresas. Então, desde quando a lei começou a ser implementada nos municípios, houve um aumento de 88,9% de novas empresas abertas no país. Então, o que é muito importante, né? Então, a gente vê que as pessoas elas estão conseguindo constituir o negócio deles com mais facilidade, sem aquele excesso de burocracia que nós estávamos acostumados. O que é interessante aqui em Minas, professor, é a cooperação entre essas entidades. Entidade paraestatal, que é no caso do SETAI, do Sistema S, colaborando com a Secretaria de Desenvolvimento do Estado, colaborando com os municípios que fizeram a adesão, tiveram a lei, né, e fizeram essa adesão. Inclusive tem até previsão, eu estava vendo essa rede sim, né, a previsão de treinamento de funcionários permanente, né, qualificação, né, eu acho que isso é muito válido. E eu acho que essa questão, a lei é muito nova, como eu disse, ela foi promulgada agora, nesse mês, né, então poucos dias atrás, é uma lei recente, eu acho que o poder público local vai ter que se debruçar necessariamente sobre a lei, entender as suas diretrizes e fazer essa capacitação de pessoal para que isso seja aplicado com efetividade, né? E como eu disse, reforçando mais uma vez, acho que um dos pontos principais do Executivo hoje, em Unai, é regulamentar quais atividades serão dispensadas de alvará. Então eu acho que a lei federal ela traz um rol exemplificativo com algumas entidades comitês, né? Algumas atividades, né, na verdade, que são dispensadas de licença, de alvará. Aquelas exercícios dentro da casa mesmo, na residência. Exatamente. Então acaba que... É um exemplo mais comum. Isso, exatamente. O manicure. Isso, né? Perfeito. E o município ele vai poder se debruçar sobre isso e entender na realidade, né, o contexto local, para que a lei ela seja de fato aplicada com efetividade, né? E, continuando aqui, eu fiz alguns levantamentos também em termos de capitais. Sim. Porto Alegre é a cidade com mais atividades liberadas, são 830 atividades liberadas, até mais do que a legislação federal prevê. Depois de 2018? Depois de 2019, né? 19, agora. 2019. Porque veio a MP 881, depois veio a Lei de Liberdade Econômica. Foi transformada na Lei de Liberdade Econômica, né? Seguido por Florianópolis, com 645 atividades liberadas. Eu fiz aqui um apontamento de Belo Horizonte, mas é um apontamento negativo, porque Belo Horizonte, em que pese Minas Gerais ser um dos estados mais avançados em termos de municípios, no que diz respeito à aplicação da lei, Belo Horizonte só tem 275 atividades liberadas. Então, muito aquém das principais capitais, como, por exemplo, Porto Alegre, que é 830. Né? Então, Minas Gerais, quer dizer, Belo Horizonte, Minas Gerais não, Minas Gerais está bem avançado, mas Belo Horizonte precisa caminhar muito para alcançar esse número que essas capitais já alcançaram. Entendi. E a regra é sempre preservar e buscar e aplicar o princípio da boa-fé do cidadão. Tem que partir desse pressuposto. O Estado não pode partir infelizmente tem muita coisa errada, acontece muito problema aí
de criação de empresas fantasma, etc. Né? Porém, isso não vai abalar o nosso princípio de sempre presumir, partir do pressuposto que o cidadão está de boa fé ao abrir, pedir um empreendimento, pedir um alvará de nível médio, etc. Nesse sentido, a lei ela traz 3 princípios. Eu fiz até umas anotações aqui sobre isso. E os princípios são liberdade como garantia para empreender, que na minha visão, doutor professor também, né, enfim, ele não traz nenhuma inovação na lei, porque na verdade ele repete o que já está previsto na Constituição. Então, para mim, ele não é um princípio de direito empresarial, nem um princípio que traria inovação à lei. Na verdade, ele é uma repetição do que já existe. Agora, a presunção de boa-fé do empresário e a intervenção do Estado, aí sim, eles são princípios, e a intervenção do Estado, na verdade, é um reforço da boa-fé do empresário aqui também. Eles sim são princípios que trazem uma nova roupagem à lei e esse novo cenário de desburocratização, né? Então, e eles, na verdade, eles reforçam, né, a autonomia da vontade, que inclusive é um princípio de direito civil, né? E, juntamente com o direito de empreender, que já é um princípio de direito empresarial. Então, esses princípios, eu entendo que esses 2 princípios, mais especificamente, são, de fato, os princípios que inovam a legislação. Como eu disse, o primeiro eu não vejo como sendo um princípio que inova, na verdade, ele é uma repetição do que já está previsto na Constituição. Até porque se não fosse, né, a lei seria inconstitucional, porque o município não poderia legislar sobre essas questões de direito empresarial, comercial, nem o outro. Mas como ela está reproduzindo, ela reforça aquele entendimento que é uma norma de reforço, que é importante, né, professor? Perfeito. Tema muito bacana, tem uma certa polêmica. Se você pegar algumas obras aí que falam da lei de liberdade econômica, vários autores criticam essa lei demais. Tá? Então é importante a gente dizer isso, a gente está se embasando no que a gente levantou, né, a partir da edição da medida provisória até hoje. Então existem aí obras e obras que criticam várias a lei, discussões, né? E o impacto da lei, e obviamente a gente não tem tempo para falar disso aqui, sim, mas as relações exatamente, mas as relações de trabalho, na própria desconsideração da personalidade jurídica, isso, né? Instituto do Código Civil, né? Exatamente. Então, criou mais requisitos para desconsiderar. Dificultou a desconsideração da personalidade jurídica, que já era difícil, né? Porque a gente tinha a teoria maior lá no direito civil, a menor no Código de Defesa do Consumidor, e a gente brinca que no direito do trabalho é a teoria microscópica, porque lá qualquer inadimplência já é isso. Qualquer coisa passa, já vira desconsideração da personalidade jurídica. Mas enfim. Esse é o tema para, se a gente pegar o Código Civil, o que a lei de liberdade econômica alterou no Código Civil, aí seria um outro episódio para a gente poder marcar, né, professor? E muito interessante, eu acho. É uma abordagem interessante. A lei ela traz várias repercussões, não só no direito empresarial, mas, como o senhor mesmo disse, no direito civil, trabalhista, ambiental, enfim. Muito bacana. Professor Gustavo Valadares, eu agradeço a sua presença demais aqui falando desse tema quente, novo, né, um tema atual, certo? Isso vai certamente ser objeto de vários desenvolvimentos aí. A gente espera que a lei venha a ser aplicada de forma tranquila, né? E que a gente volte aqui para falar de outros pontos, tá? Que academicamente nós exercemos nas universidades. Tá? Então esse é um ponto que eu sempre reforço. Aqui é um ambiente estritamente acadêmico, são linhas gerais sobre projetos de lei, leis, para a gente informar o espectador, né, e trazer aí algum insight, alguma dica para que o cidadão fique bem informado. Obrigado pela sua participação, viu? E volte sempre. Eu que agradeço a oportunidade de participar um pouquinho, trazer um pouquinho de conhecimento a respeito dessa nova lei, né, a lei municipal que entrou em vigor agora, esse mês, né? E eu espero que todos tenham gostado e eu espero também que nós tenhamos esclarecido algumas dúvidas também. Eu acho que a lei, na verdade, acho que a discussão aqui hoje serviu um pouco para fomentar questionamentos também, para que as pessoas se aprofundem mais no tema, né? Estamos à disposição para responder também os questionamentos que apareçam, né? A gente pode continuar aí permanentemente com essa discussão saudável, vamos assim chamar, que é um debate de alto nível aí sobre a lei municipal, e isso é importante. Obrigado, Gustavo. Obrigado.